A Alexandra é jornalista, marqueteira, roteirista, trabalha com descrição de imagem e marketing inclusivo. Ela também é uma das mulheres mais sortudas do mundo, afinal, é a minha esposa, né, rapaziada? E ela também é fator predominante. Na realidade, a Alexandra é a culpa pelo qual o Baixa a Sua Visão culpa? existe. Eu sou a culpa? Exatamente. Achei que eu era culpada. Exatamente. E é com ela que vai ser o papo de hoje. Oi, pessoal. Tudo bem? Cara, é muito estranho eu gravar com você. Eu saio totalmente da minha zona de conforto. É bizarro, já gravei com uma galera, mas com você é muito estranho. Vamos ver se ele perde a vergonha, porque ele tem vergonha de gravar comigo, tá? Tipo, ele tem real vergonha de gravar essas coisas comigo, gravar vídeo, gravar... Mas não, tipo, de mim. Ele tem vergonha de ser ele mesmo. Eu saio muito da minha zona de conforto. É bizarro, porque eu já gravei com muita gente, você sabe disso. Aham. Mas com você, eu acho que é a segunda, terceira vez que a gente grava junto e é bom porque é um desafio pra mim. Pra começar, eu tava pensando e tal, então eu meio que vou padronizar com todo mundo e eu quero saber de você. Acessibilidade pra você é? Cara, eu acho que é garantir acesso. Acesso à informação, acesso à localização, né? Acesso a tudo e a todos. Para nós começarmos, então, o famoso momento merchandising rapidamente, porque é importante e precisa. Se você que está aqui nos ouvindo, seja muitíssimo bem-vindos. Esse é o Baixe a Sua Visão podcast, extensão do projeto já existente no YouTube e no Instagram, onde aqui a gente vai focar em bate-papos mais estendidos, alguns assuntos mais específicos. E, além disso, eu vou trazer aqui pessoas às quais eu gostaria sim de bater papo, às quais eu acho que vão agregar conteúdos e não é diferente hoje. Então, se você veio do Instagram, se você veio das outras plataformas, nos sigam aqui no Spotify, no Google Podcast, em qualquer das plataformas às quais vocês estão nos acompanhando. Se vocês caíram aqui por acidente, nos sigam no Instagram, nos sigam no YouTube. Baixa a Sua Visão, tudo junto, sem acento, Baixa a Sua Visão. Sigam também a Alexandra nas redes sociais, que são as... No Instagram é @AlexandraItner. E é isso aí. Basicamente é lá onde eu alimento minhas redes. Eu também tenho o LinkedIn, para quem estiver interessado. Passa o LinkedIn. Que é Alexandra Itner. Ele vai deixar o nome aí em algum lugar para facilitar, porque o sobrenome é alemão e é difícil. Também não podemos esquecer, galera, do Apoia-se. Agora a gente tem o Apoia-se agora no primeiro episódio. Eu sei que é muito novo para pedir, mas se você tiver interesse, se você achar pertinente e quiser nos apoiar, você pode apoiar a partir de R$1. Tem as campanhas também. Todos os links mencionados aqui nesse momento e qualquer outro link que nós possamos mencionar ao longo do programa vão estar aqui na descrição do episódio. Se você estiver vendo do YouTube também vão estar na descrição do vídeo. É muito importante que vocês nos ajudem, que vocês nos apoiem de todas as formas, se não financeiramente, mas compartilhando e divulgando esse assunto, divulgando essa ideia para as pessoas. Bom, eu vou te chamar de amor, que né? Eu posso fazer um adendo, assim, só um aviso. Se vocês escutarem patinhas, latidos, grunhidos, correria, isso são as nossas duas filhas de 4 patas pra lá e pra cá, que a gente tá gravando no meio da sala, hein? E elas estão aqui com a gente. A equipe técnica que tá na correria aí pra fazer isso aqui dar certo. Cara, antes de você me conhecer, você não tinha contato, né? Com pessoas que possuíam algum tipo de deficiência, ou você tinha algum contato? Não, contato próximo, né, de conviver diariamente, não. Eu conhecia, mas não era um convívio diário, convívio próximo, onde eu entendia a real necessidade dessas pessoas, a real dificuldade dessas pessoas, né? Então, antes de você, não existia realmente esse contato próximo, essa noção. Como é que foi no começo do nosso relacionamento? Assim, é muito claro pra mim que foi uma adaptação pra você, mas como é que foi essa adaptação? Quando eu te conheci, você me explicou a sua deficiência, né? No começo eu tive um pouco de dificuldade para tentar entender como é que era o seu universo, né? Como é que era olhar através dos seus olhos e entender qual era a real dificuldade, assim, né? Tipo,
e a qual distância a tela tem que estar próxima dos olhos, né? Que você tem que colocar mais próximo. A dificuldade de enxergar detalhes em fotos, né? A dificuldade de enxergar coisas também, assim, dentro do cotidiano. Isso, para mim, no começo, bem no início, foi um pouco... não digo difícil, mas foi realmente uma adaptação, como você falou. De entender e aprender, né? Como que seria esse convívio até para o próprio relacionamento dar certo. Porque... Como a gente conversou no início, você tem a sua deficiência e isso te causa uma limitação, mas isso não significa que eu não sou uma pessoa com limitações também, eu também tenho minhas dificuldades diárias, então a gente ia ter que aprender a conviver com isso. E aí, claro, né? A gente foi descobrindo meios para fazer as coisas. Eu acho que a junção foi muito boa. Saíram coisas bem legais de nós dois juntos. E não são filhos. Só pra ressaltar. Não, projetos, né, legais que a gente encabeçou juntos. E principalmente, acho que isso me abriu os olhos para um universo que ainda... trocadilhos aí, ó. O Jonathan me abriu os olhos. Me abriu os olhos para um universo que precisa ser muito explorado ainda dentro das marcas, do consumo, né? Eu que trabalho com marketing. E me fez entender o quanto a gente precisa discutir acessibilidade, discutir inclusão dentro de empresas, dentro de marcas, dentro de branding, dentro de tudo. Foi desse início, desse convíviozinho que eu tive ali no início, né, dessa percepção de uma percepção nova de mundo a partir da visão, agora vem o trocadilho de verdade, a partir da visão de quem não enxerga. E é muito importante isso, tipo, a gente discute muito aqui em casa sobre isso, né? Às vezes o preconceito, né, diga-se de passagem, ele não vem por maldade, e sim pela falta da informação e da comunicação pelas próprias pessoas com deficiência, né? Então, muita gente às vezes me procura, você também tem deficiência, você é casado, como é que você conheceu alguém, como é que você desenrolou o relacionamento? Tipo, eu acho que isso tá muito ligado com a verbalização do rolê todo, né? Tipo, eu tenho uma deficiência, a parada é a seguinte, eu não enxergo tal, eu enxergo tal, funciona assim, não funciona assim. Tanto que lá no começo, você lembra que você tinha muito aquela brisa do tipo, pega meu celular pra mim, tá onde? Tá ali, né? Então, aos poucos, você foi captando a ideia e foi, pega meu celular, tá onde? Tá embaixo da televisão, ou seja, ele sabe que tá embaixo da televisão, agora ali ele vai tatear e ele vai identificar, tanto que hoje nós moramos sozinhos, nós temos nosso apartamento, nós temos a nossa vida e eu me julgo uma pessoa bastante independente, né, bastante autônoma dentro da nossa casa, porque foi muito da gente conversar lá no começo, de tipo, meu amor, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, então é extremamente importante que da parte da pessoa com deficiência role a oralização, né, tenha a brisa de, eu preciso te falar isso, porque senão não rola, e da parte do outro, né, do outro lado do cônjuge, digamos, diga-se de passagem, de entender que, assim como você tem suas limitações, né, suas dificuldades, eu também tenho, né, então acho que é extremamente importante essa coisa da comunicação mesmo, né. Eu falava muito pro Jonathan no início do relacionamento sobre conversar, sobre diálogo, né? O nosso relacionamento tem base, na verdade, no diálogo. E eu falei pra ele no início justamente isso. Fale pra mim a sua dificuldade. Fale pra mim pontos que melhoram a sua vida como pessoa com deficiência, pontos que atrapalham a sua vida como pessoa com deficiência, e eu vou adaptar isso dentro da minha rotina, e funciona muito bem. Eu acho que isso na verdade, diálogo é o ponto para qualquer relacionamento, indiferente de quem, né? Mas você expor para a pessoa a sua dificuldade, não ter medo, não ter vergonha de ter dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo. Umas visual, outras
de se comunicar em público, outras, enfim, mas... Todo mundo tem alguma dificuldade na vida. Relacionamento, e digo relacionamento, não precisa ser só com o seu par amoroso, né? Mas pode ser também dentro de uma amizade, dentro da sua família, com os seus pais, com os seus irmãos. Verbalize, né? Verbalize, explique, olha, né? Comigo é assim, assim, assado. Vamos trabalhar juntos para me incluir, para eu me sentir acolhido aqui dentro. Né? Eu acho que a gente, né, pessoas sem deficiência, temos que nos fazer aprender e vocês têm que também nos ensinar, às vezes, algumas coisas que ainda são muito pouco tocadas no cotidiano. Nessa vibe de muita conversa, nessa vibe de muita discussão, como você mesma já disse no começo, surgiram muitos projetos, né? Como o próprio, como é que é? WM do WKND, que está estacionado, mas não é um projeto morto. Quando nós vermos legal, a gente vai gerar conteúdo. Para quem não conhece, tá no nosso canal do YouTube, não tem a ver com o Baixa, tem a ver com o nosso canal do YouTube, que já é um outro projeto em paralelo, que é o 12 Gravando, onde a gente compartilhava algumas viagens, alguns passeios, alguns cafés da manhã que nós julgávamos legal. E rolou o WKND, tá por rolar o Lar Doce AP, entre outros projetos, né? E dentre todos esses projetos, dentre todos esses filhos, diga-se de passagem, surgiu o Baixa, né? Surgiu o Baixa Sua Visão, que foi muito de acidente, muito graças à pandemia também, tipo, não digo graças, mas muito por intermédio da pandemia e tal. E explica aí, fala aí pra Gás, como é que surgiu o Baixa, como é que te veio esse insight na verdade, cabeça? O Baixa Sua Visão é uma criação do Jonathan. Eu só tava empurrando, assim, né? Porque eu percebia um movimento de pessoas com deficiência que queriam se comunicar, que queriam comunicar com o mundo, que estavam com coisas trancadas na garganta e queriam falar, mas não tinham um canal. E eu sentia que o Jonathan tinha a mesma coisa, tinha esse mesmo feeling. E eu disse pra ele, cria um canal, um projeto, alguma coisa onde você possa se expressar, possa trazer para o mundo essas suas percepções, possa dar voz a outras pessoas com deficiência, possa trazer à tona assuntos que ninguém está tocando, ninguém está falando, né? Que a gente discutia, mas discutia dentro do quarto, né? Meio Em que quatro morria paredes, ali, né? mas que a gente precisa de outras pessoas que pensem igual e que queiram atitudes e mudanças, né, para poder fazer isso acontecer de verdade. Então, na verdade, assim, o projeto, ele é mérito total do Jonathan. Eu só estive por trás ali dando aquele empurrãozinho, aquele apoiozinho que, na minha opinião, não é nada, porque é a base de qualquer relacionamento você ser, né, a pessoa que empurra para frente, que dá apoio e suporte quando precisa. Mas o projeto foi... O nome, o projeto, a dinâmica foi ideia do Jonathan e... Não, a ideia de que você sempre teve por trás, você sempre teve ali nos backstages, muita coisa que eu não entendia de marketing em geral, você que ajudou a melhorar, você que ajudou, não, faz de tal forma, faz assim, faz assado, tal. Isso evoluiu para um nível o qual hoje você presta esse tipo de serviço para outros projetos, como é o exemplo do Juntos, né? Fala um pouquinho sobre como é que funciona essa questão. Para o Juntos você faz algo muito específico, mas você pode atender em outros âmbitos, até para quem tá aqui nos ouvindo e, sei lá, talvez seja um empresário, talvez seja um influenciador que queira tornar a sua imagem, queira tornar a sua marca um pouco mais acessível. Todo esse projeto e todo esse trabalho, todo esse empenho qual você já faz dentro do Baixa, dentro do Juntos, agora em alguns outros projetos também, os quais eu não tô tão por dentro, até porque os projetos são seus. Como é que funciona essa parte? Como eu falei, esse interesse, né, de marketing inclusivo surgiu depois de conhecer o Jonathan. E depois... 2-0 Coringão. Ai, que absurdo falar de futebol num podcast com a esposa.
Depois de conhecer o Jonathan, a gente criou o E, projeto e me Baixe a Sua conhecendo, Visão. você conheceu E a gente outras galeras, outras pessoas que também têm deficiência, meio que veio junto no PEC, Depois né? que eu te conheci, obviamente você tinha alguns contatos que eram pessoas com deficiência, depois você acabou fazendo alguns cursos também que te levou a conhecer mais pessoas com deficiência, ampliou seu círculo de amizades, né? E obviamente eu acabei me metendo ali no meio por estar junto, por estar próximo. Algumas pessoas, então, eu acabei conhecendo. E foi legal porque, então, eu tive contato com outras deficiências, né? Tipo, deficiência auditiva, deficiências locomotoras. E daí conhecendo, né, um pouco mais sobre essas pessoas, sobre o que elas me falavam sobre as dificuldades delas, sobre o dia a dia delas. E aí depois criando Baixa a Sua Visão com todos aqueles insights que eu já falei aqui, eu comecei a pensar no marketing inclusivo mesmo, no marketing acessível e no marketing inclusivo, que são duas coisas que são separadas, mas andam juntas, né? Então, no Baixa, eu instruí o Jonathan a criar uma identidade visual que seja amigável aos olhos de pessoas, por exemplo, com baixa visão, pessoas daltônicas, né? Para tentar incluir o máximo possível de público que a gente conseguiria. Através do Baixa a Sua Visão, a gente conheceu o Grupo Juntos. É um grupo de pais de pessoas com deficiência. E eles têm um projeto. Posso falar o arroba deles aqui? Sim, fica à vontade, eles vão vir aqui, inclusive. Ah, top. O arroba Juntos _grupo. Eles falam muito sobre doenças raras, né? Falam muito sobre síndromes. Eles têm um conteúdo muito bacana e muito necessário sobre autismo, sobre síndrome de Asperger. Ai, gente, desculpa o nosso vocabulário. Mas a gente às vezes não aprende. Síndrome de Williams, falam sobre características dessas síndromes, falam sobre como lidar, né, com o processo evolutivo disso, né, como o processo educativo. É muito legal, o conteúdo deles é muito bacana. E aí eles me procuraram porque eles falam de inclusão, eles falam de acessibilidade, e eles queriam tornar o Instagram deles ainda mais acessível. Então eles disseram, a gente precisa de alguém para fazer as descrições das nossas imagens, né? E aí eu acabei entrando pro grupo, digamos assim. E através do grupo, eu acabei conhecendo um projeto chamado Dudu Vai à Escola, que é um projeto da Carolina Ugari, que escreveu um livro a respeito de um menino autista que vai pra escola no seu primeiro dia de aula, né? Interagir com outras crianças. E eu tô com ela também fazendo descrição de imagem. Então, esses são... Na verdade, o projeto, né? O livro é Dudu Vai à Escola. Mas o Instagram é dela, @CarolinaUgari, com 2 Gs. Então, assim, né? Esse trabalho que eu faço para esses projetos, né? De descrição de imagem. Além disso, a gente trabalha aqui também com descrição em áudio. E alguns outros trabalhos de acessibilidade, como estudo de identidade visual acessível, né, linguagem, tudo pensado para que a comunicação flua melhor, principalmente em redes sociais. O nosso foco maior é redes sociais hoje. É que é onde a galera tá, né? É onde a galera tá chegando e é onde as pessoas com deficiência, elas estão tendo, de fato, protagonismo, né? Porque se tem um negócio que me deixa puto, é a pessoa achar que o Instagram dela tá totalmente acessível, quando na realidade não tá, né? E pra quem não entende, e também não é obrigado a entender, não basta você pegar um fundo azul e colocar um fundo azul escuro, colocar uma letra azul claro e achar que tá acessível, né? Esse jogo de letra, esse jogo de cores é acessibilidade, a fonte que você usa, o tamanho da letra, tudo isso é acessibilidade, né? E apesar de eu inconscientemente saber que, putz, esse post tá fácil pra eu ler e esse outro post não tá fácil pra eu ler, tecnicamente eu não tinha esse direcionamento, eu não tinha essa coisa do não. A identidade hoje do Baixa, ela é, pelo menos ao meu ver, pelo menos ao ver 10 pessoas com deficiência visual as quais eu conheço e peço feedback, ela é uma identidade minimalista, que é uma coisa que eu curto, uma parada que eu curto, e ao mesmo tempo
ela é bem contrastante, né? Porque tanto o preto se contrasta com o amarelo e vice-versa, né? Então, é muito louco eu fazer um post, por exemplo, lá no Baixa e vir alguém ou no meu direct ou no próprio comentário do post e falar, meu, parabéns, tá gostoso de ler isso aqui. Eu tipo, meu, tá uma delícia ler esse post. Tudo isso foi... Oi? E tudo isso foi com toque da Alexandra. A Alexandra falou, meu, vamos melhorar isso, vamos trabalhar isso. Não é simplesmente postar. E mais, né? Não é simplesmente fazer um post bonito, que é uma tecla que ela sempre bateu. Não é uma arte bonita, apesar de que não, né? Não é porque a arte também é acessível que ela vai ser feia. Então, foi isso que você me passou, né? Essa vibe do, não, vamos cuidar com esse contraste, com esse tamanho de letra, com uma letra errada, porque a gente também não pode esquecer que muitas pessoas, elas dependem do voice-over, elas dependem do talkback, então às vezes uma letrinha errada na descrição, você muda todo o contexto do rolê todo, né? A pessoa entende tudo oposto do que era pra entender, né? Eu acho que é importante salientar que não existe hoje uma comunicação que é 100% acessível, né? Por 2 motivos. Um, a gente não tem tecnologia suficiente ainda para conseguir abraçar tudo isso. A gente ainda está caminhando. Eu acho que esse debate se acendeu nos últimos 5 anos, mais ou menos, que foi quando a gente realmente viu pessoas com deficiência em redes sociais se posicionando em busca de mais acessibilidade, em busca de mais inclusão. Com base nisso, foram surgindo recursos, foram surgindo tecnologias, aplicativos, mas ainda é muito recente, os estudos ainda são muito precários, os recursos ainda são muito precários, o preço não é acessível, né? Que a gente fala às vezes a tecnologia que é assistível, que é acessível, mas que não tem um preço acessível. Exatamente. Né? Que não é qualquer um que pode pagar. O mínimo que a gente tenta, que dá pra fazer, que é aquilo que tá dentro do nosso alcance, a gente tenta fazer, tipo, mudar a identidade visual, colocar texto alternativo. Coisas que talvez não gerem um investimento absurdo, né? Mas que vão trazer alguma diferença. Mas, na minha concepção, assim, a gente tá longe do mundo ideal pra uma pessoa, pra gente dizer que qualquer rede social, qualquer Instagram de qualquer pessoa no mundo seja 100% acessível, porque a gente não tem isso hoje. Não tem como, né? E uma outra coisa que é muito louca, que é muito bizarra, a gente sempre fala em inclusão da pessoa com deficiência. Desde sempre, né? Tivemos a questão da exclusão social e tudo mais, né? Mas, novamente, a gente volta ao primeiro tópico aqui da conversa, que é o de é importante a verbalização, é importante a comunicação por parte das pessoas com deficiência, né? Eu lembro até hoje, uma vez que nós fomos num evento voltado para a pessoa com deficiência, ninguém praticamente falou com você, né? Você até brincou comigo, você falou, nossa, é interessante porque eu tô me sentindo como você se sente, né? As pessoas não se aproximam, não vêm falar, e é muito louco, porque muitas pessoas, elas perguntam, tá, você é casada, tua esposa tem alguma deficiência? Eu falo, não tem. As pessoas, elas ficam indignadas, do tipo, não, como assim? Não pode isso, tal. Não é por aí, né? Eu sempre bati muito nessa tecla dentro do Baixe a Sua Visão, e não vai ser hoje que eu vou deixar de abordar esse tópico, que é o de sim, nós precisamos lutar pela inclusão, sim. Historicamente, nós sofremos muito com preconceitos, exclusões e afins, mas cabe também a nós conversarmos e nos abrirmos de fato com as pessoas e dar às pessoas sem deficiência possibilidade delas virem falar conosco, conversar, entender. É lógico que tudo com limite, tudo com respeito, né? A gente sabe que tem gente aí muito sem noção, e prova disso, prova de que as pessoas, elas querem entender, elas querem nos incluir mais, é que volta e meia a Alexandra chega, né? Volta e meia você chega e me fala, cara, tal pessoa veio me perguntar como é que é a sua deficiência, como é que é isso, como é que é aquilo, tal. Aí eu comecei a falar e ela achou super interessante e ela queria conversar com você pra entender um pouco melhor, ou ela falou que ela tem alguém na família que não sei o que. Isso acontece. E como é que é isso com você? Tipo, as pessoas, elas, como é que funciona? Elas chegam em, você é casada com um cara que tem deficiência visual. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que você conheceu ele? Ou, sei lá, tipo, algum rolê muito aleatório que já te perguntaram, do tipo, sei lá, como é que o Jonathan tranca a porta? Sei lá, alguma brisa muito louca assim, já aconteceu?
Não, assim, as pessoas, principalmente, elas descobrem porque eu falo, não tem nada a esconder, né? Porque, Maia, eu quase derrubo o microfone. Eu falo abertamente sobre isso, sobre a sua deficiência, com o seu consentimento, né? Sim. Não é feito isso de maneira abusiva. E aí algumas pessoas acabam tendo curiosidade, assim. Primeiro que eles ficam, nossa, sério? Porque não é normalizado isso ainda, né? Exato. Existem muitos casais de pessoas com e sem deficiência, mas isso não é normalizado ainda. E aí quando eu conto então a primeira reação, nossa, sério? Aí eles perguntam, né, mas qual que é a deficiência, né? E aí eles acabam descobrindo do projeto, aí eles vão atrás. Mas a pergunta que muitas vezes acontece, que eu acho engraçada, que é tipo, mas como ele vai trabalhar? Esses dias eu contando pra uma pessoa, né, meu trabalho fica no caminho do trabalho pro Jonathan. O nosso esquema eu fico no meu trabalho e ele do meu trabalho pega um ônibus pra ir pro trabalho dele. Aí a gente conversando e eu explicando pra essa pessoa que eu e meu marido trabalhávamos um no caminho do outro. E ela, tá, mas aí como é que ele faz pra ir trabalhar se o trabalho dele fica mais longe? Eu fiquei pensando, mas tem ônibus pra quê, né? Exato. Então... É que ainda, como você mesma falou, ainda não é muito... Tá mudando isso já, mas as pessoas, elas ainda entendem a pessoa com deficiência como dependente de algo ou de alguém o tempo todo, né? Então, tipo assim, é como se você não leva ele pro trabalho, como é que Como ele é vai? que ele chega lá? Mas ele para no ponto de ônibus aqui, ele pega o ônibus e ele vai numa boa. Esses tempos chegaram pra mim, como é que você pega o ônibus? Quase que eu falei, eu pego, dobro ele, boto dentro da mochila e saio. Tipo, é do mesmo jeito que você, cara. Eu dou com a mão e... mas como é que você sabe se é o ônibus certo? Pô, vai me dizer que você nunca pegou um ônibus errado na vida. Você é o bichão mesmo, então, não, tipo... E o cobrador, o motorista, eles falam, né? Então Exato. se você tá com dúvida de que é o seu ônibus, você é chega e tal pergunta, ônibus que vai pra tal lugar? Exato. Exato. Acho que as mais engraçadas são essas, assim, tipo, como é que ele faz pra pegar o ônibus? Vai pegando o ônibus, né? Exato, mas como é aquilo que a gente fala, ainda é algo que não é... Não é normalizado. Deveria ser, né? Mas... Não é que não é normal, eu acho que não é normalizado. Acho que as pessoas ainda veem como algo muito diferente, Exato. sabe? Assim como talvez era há muitos anos atrás um casal de uma pessoa negra e uma pessoa branca, né? A gente voltando muitos anos no tempo, numa época em que ainda existe, né? Mas o racismo era muito mais visível e presente dentro da sociedade. Um casal de uma pessoa preta com uma pessoa branca era algo que era não normalizado. Existia, era normal, mas não era normalizado. Assim como algo mais recente, um casal homossexual não era algo... Era algo normal, porém não normalizado ou não bem visto, talvez, perante a sociedade. A mesma coisa com a pessoa com deficiência. Não é nem pela questão do não bem visto, mas é pela questão do... É muito louco que às vezes algumas pessoas elas ficam indignadas ao descobrirem que eu pego Uber sozinho, do tipo, mas como assim? E pessoas da família, inclusive. Então, ainda é uma parada que precisa ser desconstruída e eu creio que... Não só com o Baixa, né? Eu falo do Baixa porque eu sou honesto em dizer, eu infelizmente não conheço outros podcasts nesse momento. Tem o Papo Acessível, que é um baita projeto também, mas eu não vejo outros podcasts com PCDs, com pessoas com deficiência como âncora, né? Como host do rolê, falando, né? Trazendo o tema à tona, né? Inclusive, se você conhece, indica pra gente aí nos comentários. E eu queria puxar um pouco esse gancho, né? Que a gente tava falando da não normalização, né, de casais. Tanto casais de duas pessoas, duas ou mais, né? A gente já tá aí vivendo essa realidade que show, super, super legal, né? Quem quer. Se tá fazendo bem pra você, show. Tem que ter liberdade de amar quem a gente quiser, exatamente, né? Então, onde todos os membros são pessoas com deficiência, ou então um ou mais, né, membros são pessoas com deficiência. Queria puxar um gancho que eu acho muito interessante, assim, não é, digamos, uma coisa frequente, mas é uma coisa que eu vejo muito, essa reação das pessoas, assim, quando eu falo do Jonathan como uma pessoa com deficiência, como meu marido, algumas pessoas me enxergam como mãe, tipo, como se...
É engraçado, é bizarro, mas é engraçado. Mas é real. E é triste também. Elas enxergam assim, ai, nossa, que legal da sua parte namorar uma pessoa com deficiência. Tipo, eu tô rindo porque é ridículo, gente. Eu não namoro o Jonathan porque ele é uma pessoa com deficiência. Eu namoro o Jonathan porque quando a gente se conheceu, a gente se apaixonou. Ele é uma pessoa que atende os meus requisitos de caráter, de pessoa boa, né? É uma pessoa com quem eu enxerguei e construí uma vida. Não tem nada a ver com a deficiência dele. E tem muita gente que É muito acha... escroto esse rolê, né? É muito escroto. Tem gente que acha que, tipo, é um favor. Tem gente que acha que é um... Como se eu tivesse que ser exaltada por causa disso. Ou tem gente que acha que ele é super dependente de mim, como se eu fosse uma mãe. Primeiro que a mãe dele não deixa ele ser dependente dela. Eu vou trazer ela aqui. Traz a minha sogra aqui, que ela vai falar umas coisas bem legais. E eles acham, assim, que eu lido com ele como se ele fosse um filho, um dependente. E não é assim, gente. É uma relação como qualquer outra. E eu queria compartilhar isso porque... Eu acho, assim, é bizarro, escroto e ao mesmo tempo muito, muito engraçado como existe essa percepção é muito escroto porque já aconteceu comigo também, do tipo, tá, que da hora você é casado, cara, que legal, e ela te aceitou? Daí eu falo, não, eu sou casado, só que ela não sabe. Sabe, tipo... É muito insano, na realidade, saber que esse tipo de pensamento ainda tá presente, né? Apesar de que, novamente, tá sendo trabalhado, isso tá sendo desconstruído, né? Graças à mídia, enfim. Hoje nós temos influenciadores com deficiência pilotando projetos gigantes aí, inclusive em rede nacional, né? Pessoas aí à frente de projetos voltados à acessibilidade, com o Facebook, que é o caso da Isa, Magela, que é um cara conhecido em rede nacional, o Jefinho, que também é um cara que tá em rede nacional. Hoje a gente tem muitas outras pessoas que eu não lembro aqui. Eu vou falar da Dani Amaral. A Dani, cara, nossa, me nota, Dani. Delas, vamos Dani, flodar, vamos flodar o Instagram dela, galera. Dani, sou sua fã, eu adoro você. Tudo, né? Outra pessoa que eu gosto muito de acompanhar, a Kai Bauer, ela é uma influencer com síndrome de Down e ela é incrível, assim, os vídeos dela são muito legais. Cara, tem uma galera muito da hora. Tem o Gabriel do Downlícia, que também ele tem síndrome de Down. Sim, e ele adoro, é cozinheiro. eu faço as receitas eu dele, adoro o Gabriel. Tipo, cara, gente, humildaço e é um cara grande. E essa galera também traz inspiração pra gente, né? Do tipo... Gente, e só fazendo um adendo aqui, antes que os mimizentos venham encher o saco, não é inspiração no sentido capacitista da palavra, do tipo, nossa, ela tem deficiência e ela me inspira a viver. Não, é inspiração de conteúdo, inspiração gente. de conteúdo, inspiração de puta que da hora esse vídeo que ela fez. Eu vou fazer igual, vou copiar mesmo, foda-se. Então, tipo, é isso, tá? É isso. Esqueci de Sem citar uma das minhas preferidas, que é a Marina Torquato. Linda, querida, maravilhosa. Inspiração que eu digo mesmo é inspiração de conteúdo, sabe? Que às vezes eles tocam num assunto que a gente não tinha parado pra pensar. E aí a gente abre essa discussão aqui. É a mesma inspiração que eu tive. É a mesma inspiração que eu tive, por exemplo, ao falar, eu vou produzir um podcast Vibe Flow Podcast. Eu não tô sendo capacitista com o Flow. Tipo, não faz sentido. É só você realmente se inspirar no sentido, pô, que troço legal, eu acho que vai funcionar comigo, vou fazer. Gente, é só expressão de conteúdo, tá? Exato. Tem uma galera muito legal, muito grande produzindo conteúdo, tá crescendo demais. Cara, siga essas pessoas, apoia essas pessoas, não só financeiramente, mas apoia real, comenta, curte, compartilha, porque é extremamente importante e não é porque nós somos pessoas com deficiência, não, mas é porque nós somos criadores de conteúdo e para nós criarmos, alguém tem de consumir, assim como Felipe Neto, todos vocês que estão aqui ouvindo, seja 1, seja 2, seja 10, todos fazem parte dessa mudança, dessa desconstrução de capacitismo, né, e dessa inclusão e acessibilidade dentro da sociedade de modo geral, né? Cara, muito, muito massa. Eu confesso que eu achei que eu fosse ficar meio travado, eu achei que eu fosse ficar meio... A gente só tá tendo uma conversa como tantas outras que como a gente tantas já outras teve que a gente várias já teve. vezes, Exatamente. Né? A gente conversa muito sobre Exatamente. esses A única diferença é que a gente tá cheio de periférico na nossa frente. Hoje a gente tá gravando uma dessas Exato, conversas, mas no geral, assim, é um tema que é bastante recorrente aqui. A gente comenta sobre coisas que a gente vê, ouve,
Presencia, assiste, né? presencia, traz ideias, traz discussões. Basicamente, todas as discussões do Baixa é a Sua Visão, elas começam primeiro aqui, né? Primeiro Daí, aqui, daí, conforme a gente expande horizontes, a gente vai... A gente, vírgula, né? Eu falo a gente, mas é o Jonathan. Ele vai buscando pessoas pra falar sobre o assunto e vai levando esses assuntos a público, assim. Amor, obrigado. Acho que foi muito da hora, rendeu legal. Como eu falei, eu achava que eu fosse ficar mais travado por ser você que me tira da minha zona de conforto nesse aspecto, principalmente de como o Sair da zona REC de ligado, conforto é né? bom. Cara, foi muito legal, foi muito produtivo pra mim. Suas considerações finais, fica à vontade. Cara, eu acho que foi falado, tá falado, né? Novamente, alguns pontos importantes. Acho que pessoas com deficiência, que são nossos ouvintes, seus ouvintes, verbalizem. Importante. Na verdade, vamos falar pra todo mundo, porque eu acho que isso é importante pra todo Pra mundo. tudo, né? Não é somente pra PCD. Todo mundo. Gente, verbalizem sobre suas dificuldades, externem suas dificuldades, seus medos, suas inseguranças. Vocês vão ver que fica muito mais fácil quando a gente coloca pra fora, encontra pessoas, e a gente sempre vai encontrar pessoas dispostas a nos ajudar. Às vezes não onde a gente espera, mas a gente sempre vai achar pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Então, falem sobre isso, botem pra fora, busquem ajuda, não fiquem sofrendo e guardando isso pra vocês. Acho que isso é um recado importantíssimo. Fomentem a inclusão, fomentem a acessibilidade, fomentem a diversidade, né? Diversidade de tudo, gente, não só diversidade de pessoas com deficiência, mas diversidade de corpos, diversidade de sexualidade. Tudo aquilo que não é igual a você é diversidade. Exato. Não só igual, mas diferente dentro daquilo que foge até da sua zona de entendimento, né? Fomentem a diversidade. É tão lindo o mundo de diverso, onde eu sempre digo, pessoas que pensam iguais, se a gente vivesse num mundo de pessoas que pensam iguais o tempo todo, a gente não ia evoluir, porque a gente não ia ter os contestadores, a gente não ia ter aquela galera que traz um contraponto. Cortella uma vez ele disse, que bom que somos diferentes, afinal, se fôssemos iguais, nos repetiríamos, né? E pra você que esteve até aqui, meu muito obrigado. Pra provar que você esteve até aqui, que você chegou até aqui, corre lá no meu Instagram, fala o código secreto que é limões cor-de-rosa e são gostosos. Olha as ideias, gente. Se você gostou desse formato, se você gostou dessa ideia, se você gostou dessa vibe, curte, comenta, dá seu feedback lá no Instagram. Segue a Alexandra Ittner, @AlexandraIttner, vai estar aqui na descrição. Também não se esqueçam do Apoia-se, é extremamente importante pra gente, pra que eu possa colocar pelo menos mais um microfone aqui, porque tá difícil desse jeito. Enfim, é isso. Valeu, falou e é nóis. Eu não dei tchau. Eu não vou cortar isso, você sabe, né? Eu não dei tchau, você não pediu pra eu me despedir. Então, tchau, gente. Falou.